Vamos agora com os destaques da partida, tá? Léo, bora começar com os destaques negativos, só para, Vamos. né? E aí depois a gente fecha com os positivos para todo ficar feliz. Ah, pô, falou bem do cara que eu gosto, Falaram tal, bem. aquela... bora lá falar. Primeiro, vai falar de quem foi mal, Léo, para explicar ainda mais, ressaltar os motivos de preocupação. Dos destaques negativos, em terceiro, eu pensei em citar o Léo Rafael pela forma como ele foi nulo. Ele foi nulo hoje no jogo, mas eu acho que o Lindoso foi ainda mais nocivo ao primeiro tempo, principalmente do time, por ser ele a peça de maior contenção nesse meio campo. E por ser o jogador mais experiente, que deveria ser o esteio aí desse meio campo. Ele estava com dois garotos ali. Então eu esperava que o Lindoso fosse esse jogador que ia segurar esse meio campo. E eu acho que a perda do meio de campo do Ceará passou muito pela péssima partida do Lindoso. Eu acho que é a pior partida dele pelo Ceará, desde que ele chegou. Em segundo, o Giovani. Não gostei do Giovani. Eu acho que, pelo fato de esperar mais dele, como eu já mencionei, essa questão da tomada de decisão dele. Ele prende bem a bola, ele gira para achar o espaço, mas ele segura a bola um pouco antes do passe. Então, ele prender a bola e localizar o espaço fica inútil, fica infrutífero, porque ele não consegue transformar isso numa jogada. Assim. Muito... o que é interessante é porque a gente vê nele as valências para um jogador que vai se desenvolver. É inteligência, é timing, é percepção, é poder de decisão, e isso vai fazer ele evoluir, porque eu acho o Giovani um baita jogador. E o pior jogador da partida não tinha como não deixar de citar o Messias. Já vinha fazendo uma partida insegura, eu acho que muito reflexo da última partida contra o Botafogo, que foi desastrosa do Messias. E aquela falta era necessária de fazer, mas ele já vinha inseguro na partida e a expulsão, acho que só veio a coroar. Ela podia ter prejudicado o time de forma mais efetiva. Então, para mim, o pior da partida pelo Ceará foi o Messias. Segura aí. Vamos falar mais mal ainda. Minhoca, vamos seguir com os destaques negativos. Cara, para mim, eu acho que o Messias entra realmente nesse top 1 aí. Acabou comprometendo o jogo mais ainda, né? Não era um jogo tão simples, né? O Ceará já tinha muitos desfalques. Perder um jogador nessa situação geraria uma questão de dificuldade maior. E aí, queira ou não, é um acúmulo, né? Do jogo passado, que ele participou dos 3 gols, né? Esteve envolvido nos 3 gols sofridos do Botafogo. E agora, né, ele perde totalmente o tempo da jogada, e aí ele teve o recurso ali de parar a jogada, né, para o jogador talvez não finalizar gol, e aí acabou tendo a expulsão. Então o Messias vai como o pior do jogo. Eu vou colocar o segundo, o Lindoso. Eu acho que o Lindoso realmente fez a pior partida dele, muito disperso. E aí tinha hora que ele errava passe simples mesmo assim, passe que o cara tá do lado, e ele não conseguia fazer o passe. Então, ele me pareceu o jogador mais disperso em campo, mais desatento em campo, em vários momentos. Tinha hora que eu olhava até para o Horácio, que era o setorista do Ceará, eu falei, cara, pô, tá de brincadeira aí o Lindoso, porque tá muito relaxado, não tá concentrado, a jogada não tá saindo, na hora que tem uma tomada de bola, na hora de tentar puxar um contra-ataque, ele não tá acertando. Ele estava sendo até então, para mim, o pior da partida, até o Messias ser expulso. E o terceiro eu vou ficar com o Eric. Eu acho que o Eric até poderia ter dado sua primeira assistência, foi um belo passe que ele deu para o Vina, mas eu acho que ele também não entendeu as condições ali do gramado. Tinha hora que ele estava indo com a bola, tinha 3 jogadores, ele queria passar pelos 3. Eu falei, meu amigo, aí você está querendo demais. Tente fazer um gol, tente fazer uma coisa simples primeiro, para depois você tentar fazer o difícil. Aí o cara pega a bola e quer passar por 3, tem hora que está sem opção de passe, ele quer fazer a jogada individual. O Eric ainda precisa compreender, e eu acho que é um trabalho que o Dorival vai ter com ele, assim, diretamente uma conversa com ele, que na hora que tá complicado, joga a bola pro lado e passa, entendeu? Você tem a velocidade, você tem um drible, e tenta fazer isso. E, claro, que é a coisa principal que o Eric tem que aprimorar. Finalização, que é a grande dificuldade dele. Mas eu senti que na partida ele tomou péssimas decisões. Algumas ele acertou, como eu falei, o passe do Vina, né? Mas, no geral, para mim, ele teve o saldo mais negativo, mesmo fazendo a ponderação que o Léo mencionou, do Giovani, do Léo Rafael, né? Mas esses são jogadores que, assim, eles
tiveram poucas minutagens, né? Já o Eric não. O Eric estava tendo uma outra oportunidade como titular, e aí, mais uma vez, ele se mostrou abaixo do que se espera de um jogador para ter uma sequência de Série A. Perfeito. Rapaz, é impressionante, viu, Minhoca? Como eu já escutei essa análise sobre Eric, de tanta gente dentro do nosso projeto, sabe? Quando tava no Náutico, Rodolfo, Clauber, João, sabe? Quando foi por Vitória, Vilar, a mesma coisa. E é sempre a mesma coisa. Pô, gostei muito, velho, da estreia. Pô, quebra a linha, chega na linha de fundo, tal. E sempre acaba da mesma forma. Pô, mas desse jeito, tal. Um cara que não resolve, já tá tendo muita chance, não consegue se firmar. É impressionante como isso é recorrente na carreira de Eric. Agora, Léo, chegou o momento. Vamos, né, Elogiar. deixar o coração da turma aí feliz, leve, todo mundo ficava. Bora falar dos destaques positivos. Vina, mais uma vez, o nome do jogo. Não pode fugir disso. A importância do Vina para o Ceará é inquestionável. Chega ao seu 40º gol. E o Vina, em termos de números, ele chega à mesma quantidade de números de gols do Ricardinho, que teve. Acho que o Ricardinho foram 7 anos no Ceará. 7 anos, assim, jogador ídolo, importantíssimo para o Ceará. E o Vina, em menos de 3 temporadas, já chega ao mesmo número de gols, fora assistências, participações de gol, fora o que ele representa para o Ceará, aquela imagem simbólica do jogo contra o Palmeiras, que ele é expulso e sai falando para o quarto árbitro. Tem que respeitar isso aqui, rapaz. E é muito isso, é o sentimento que o torcedor tem pelo Vina. E mais uma vez ele mostrou como ele é decisivo, assim como ele foi decisivo lá contra o Laguaira. Então, o Vina é muito isso, ele representa muito o sentimento do torcedor, além de ser tecnicamente muito acima da média. Hoje eu queria ter 3 Vina no Ceará, estava resolvido o meu problema. Em segundo lugar, eu queria destacar um jogador que eu não costumo elogiar muito, mas que já vem tendo boas atuações de forma recorrente, e hoje, pela situação da partida, da expulsão, a necessidade do Ceará recompor ali aquele setor, eu achei o Lucas Ribeiro muito seguro, porque o Ceará perdeu o Lima, ele perdeu uma referência no ataque e ele perdeu um zagueiro. Então, e além do Lindoso estar mal, então o Lucas Ribeiro ele precisou ser essa peça para compor a zaga, ele precisou ser a verticalidade no passe e ele precisou de alguma forma ser um elemento para apresentar o jogo para frente. E acho que ele fez isso em momentos distintos de forma muito segura, muito bem. Em terceiro, cara, eu achei o time todo muito regular, na média mesmo. Eu acho que quem conseguiu mudar o jogo, apesar de não gostar de sempre colocar como alguém que entrou no segundo tempo, mas eu acho que fazer uma menção honrosa ao Kelvin, eu acho que fez uma partida segura, mas ao Mendonça. Eu acho que o Mendonça foi um desafogo ali, achou aquele espaço, criou em poucos minutos, assim, em 15 minutos que ele estava em campo, ele conseguiu criar mais chances de gol claras do que todo o tempo de partida antes da entrada dele. Então eu deixo o Vina, o Lucas Ribeiro e o Mendonça em terceiro. Já emenda, Minhoca. Vamos lá, cara. Não tem nem o que comentar, né? O Wesley... Não, tô brincando. Não seria hoje, Wesley. Aliás, só um ponto aí sobre o Wesley, né? Eu fico torcendo para que não saia nenhum gol dele, porque, nossa senhora, se fizer um gol aí já começa, vamos renovar e tal. Então, é melhor ali, deixa de canto mesmo. Acho que é o terceiro jogo dele na temporada, ele jogou alguns minutos, acho que na Copa do Nordeste em 2 jogos, se eu não me engano. Vina, sem sombra de dúvida. E é um daqueles jogos, é porque assim, né? Poucos vão lembrar, talvez dessa partida, assim, o pessoal vai lembrar muito que essa foi a partida do Vina. Mas não é só apenas pelos gols, foi da maneira como ele entendeu o jogo, sabe? Ele entendeu até mesmo tudo que estava acontecendo. Chamar a responsabilidade, né? De chamar a responsabilidade, de acertar passe, sabe? De entender quando o companheiro estava na melhor posição. Então ele foi o cara completo. Ele pensou o jogo da maneira que tinha que ser. E assim, poderia ter feito bem mais, né? Mérito para o goleiro do Tombense, que fez uma grande defesa. Os 2 gols que ele fez, um realmente de muita categoria, ele não, como o Léo mencionou, né? Ele às vezes até nem costuma bater tanta falta, até porque o Ceará tem o Lima, tem o Vitor Luiz e tal, e ele bateu muito bem a falta.
Tá tendo um crescimento agora, assim, porque eu e o Léo, a gente já falou sobre isso, né? Tem jogos que o Vina dá uma sumida e tal, mas ele sempre tem um crédito. Mas, meu amigo, quando o cara tá no dia, meu amigo, o jogo é dele. O jogo é dele. Então, assim, É exatamente isso. o Exatamente Ceará, eu isso. acho que, assim, do tempo que eu acompanho o Ceará, né? Teve ali Sérgio Alves, aí para mim teve um momento Magno Alves, assim, e eu acho que o Vina hoje ele chega meio que nesse patamar, estou falando em termos de relevância do cara ser tão fundamental a ponto de ser importante dar uma vitória, entendeu? Então, assim, eu vejo esses. Claro, o Mota também já teve isso e tudo mais, mas esses caras foram os que mais me surpreenderam. E o Vina hoje eu acho que ele está nesse patamar da história do Ceará desde que eu acompanho. É um cara que está lá e ele vai resolver um jogo. Claro, já participou de situações de eliminações, por exemplo, perdeu uma das penalidades lá do jogo do Iguatu, mas se você olha no combo geral de 2020 para cá, pelos números, o Léo acabou de citar, pô, o cara acabou de chegar no Ricardinho, o Ricardinho tem pelo menos o triplo, você quase vai lá, o tipo de temporada, né, de jogos, sei lá, talvez muito mais do que o Vina. E o Vina, eu acho que ele está num momento muito importante. Será nesse crescimento como time, que precisa se reerguer depois do que aconteceu no começo da temporada, ele bem é muito importante. Agora, claro, tem que ter outros jogadores, né? O Lima está num crescimento também muito importante, mas o Vina, sem sombra de dúvida, sim, destacadamente, assim, é expoente mesmo hoje o melhor da partida. Aí eu vou citar os próprios que o Léo mencionou, né? Eu gostei da partida, da entrada do Lucas Ribeiro. Acho que o Lucas Ribeiro ainda, assim, essa partida dá para fazer um elogio. Ele foi bem quando ele entrou, certo? Ainda tenho muitas ressalvas dele como zagueiro. Até mesmo teve muita bola alçada. Quando eu vi que o Tombense ia colocar 2 centroavantes ali, fiquei com receio, porque é onde o Lucas Ribeiro vai pior, né? Na questão do jogo As aéreo. melhores que ele fez foi como volante. Pois exatamente, as melhores partidas foi como volante. E eu acho até que, no geral, o Dorival vai pensar mais nesse aspecto. Mas ali eu acho que, pelo contexto do jogo, eu não acho que ele ia apostar no Marcos Vitor, até porque o garoto ainda, um jogo desse, poderia cometer uma falha e praticamente queimar todo o garoto aí para Total. o restante da temporada. E o outro, qual foi o que o Léo mencionou? O Mendonça. Medoça, o Medoça. O Medoça é aquela coisa. Ele poderia chegar num patamar próximo do Vina, embora o Vina tenha jogado demais, se ele tivesse aproveitado as possibilidades que ele acabou tendo. Muito rápido, é difícil parar hoje o Medoça, muito difícil parar o Medoça. Só que a conclusão dele ainda é o grande problema, né? Teve uma jogada, por exemplo, pelo lado esquerdo, que ele tentou bater no gol sem ângulo, e a jogada certa era tocar atrás, o Kelvin vinha chegando até com certa liberdade. Uma outra, né, que ele apareceu ali como um elemento surpresa ali na grande área, e aí ele tomou a frente do goleiro, e aí a finalização foi pavorosa. Então é isso, o Mendonça, ele é um jogador que sempre vai estar próximo de gol. Se ele finalizasse aquela velha massa, se ele finalizasse se ele bem, errar o chute, aqui. talvez ele não estava aqui. Hoje, não estava aqui. Se finalizar bem, não estaria aqui. Hoje o PVC fez uma comparação do esquema tático do Vina de falso 9 com o Barcelona, com o Messi. Senhora. Não, cara, e ele chegou a falar o absurdo do PVC de que ele jogava assim com o Thiago Nunes, velho. Foi, cara. Foi, exatamente. Cara. Ele não acompanhava mesmo o Ceará, viu?